Não tem como. Essa música faz muita gente se emocionar e se lembrar de um dos maiores ídolos do esporte nacional. Ayrton Senna foi o maior piloto brasileiro e é considerado por muitos como o melhor de todos os tempos. Mas você sabe como foram as últimas 24 horas de Senna? O que ele fez? O que aconteceu até ele nos deixar? Eu sou o Benjamin e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. No dia 1º de maio de 1994, o Brasil parou atônito e incrédulo diante da televisão. De forma trágica, Ayrton Senna bateu sua Williams TW16 na curva Tamburello, no Grande Prêmio de San Marino, mas que foi disputado em Imola, na Itália. Infelizmente, poucas horas após o acidente veio a notícia que ninguém queria ouvir. Um dos maiores pilotos de todos os tempos, ídolo de uma nação, havia morrido. Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960, na cidade de São Paulo. Ele tinha 2 irmãos, Viviane, a mais velha, e Leonardo, o caçula. Desde pequeno, sua paixão era correr. Começou no kart e logo foi se destacando. Se mudou para a Europa para poder competir em categorias cada vez maiores. Finalmente chegou na Fórmula 1. Estreou em 84 na Toleman e em 87 foi para a McLaren, equipe que o consagrou. Lá, vivenciou uma das maiores rivalidades da história com o piloto francês Alain Prost. Mesmo entre gigantes, o brasileiro se sobressaía. Conquistou o Mundial de Fórmula 1 em 3 anos, 88, 90 e 91. Depois de conquistar o tricampeonato pela McLaren, Senna ainda ficou na equipe mais 2 anos. Entretanto, o carro já não era mais competitivo. No final de 92, a Honda encerrou sua parceria com a McLaren e parou de fornecer motores para a equipe. Estava na hora de se despedir de sua longa parceria de longa data. Ayrton Senna ia para a Williams. E a título de curiosidade, a Williams seria a penúltima equipe da carreira de Senna. De acordo com pessoas próximas, o seu sonho era se aposentar na Ferrari, ou seja, Senna iria passar pelas 3 maiores equipes da época. Contudo, como sabemos, infelizmente esse sonho jamais foi concretizado. A primeira temporada na Williams não ia tão bem. O carro de Senna não havia sido projetado para ele. No caso, seriam necessários alguns meses de ajustes e modificações para que da metade para frente da temporada ele finalmente pudesse competir de igual para igual com as equipes de ponta. O Grande Prêmio de San Marino havia chegado. E, àquela altura, ninguém sabia que a história da Fórmula 1 seria mudada para sempre. Logo no primeiro treino livre, um acidente já dava indicativos de que seria um final de semana ruim para o esporte. O piloto brasileiro Rubens Barrichello sofreu um grave acidente na sexta-feira, dia de treinos livres. Milagrosamente, ele sobreviveu. Um dia antes da corrida, no sábado, dia 30, veio mais um choque para todos. O austríaco Roland Ratzenberger perdeu o controle do seu carro quando a asa dianteira se soltou. Ele bateu a mais de 300 km por hora em um muro na curva Villeneuve. Ele sofreu diversos traumas cranianos e sua morte foi confirmada minutos após ele dar entrada em um hospital na cidade de Bolonha, próximo ao circuito. Pelas leis italianas, o circuito deveria ter sido fechado e a morte investigada. Porém, por pressão dos organizadores, mesmo com a tragédia com o piloto austríaco, ficou decidido que a corrida correria normalmente. Mesmo contrariado e fortemente abalado, Ayrton iria para a pista. Um detalhe muito importante a respeito de Senna
é que o piloto sempre se preocupou com a segurança dos pilotos que arriscavam suas vidas em carros que iam a mais de 300 km por hora. Por várias vezes, Senna apontava os riscos que eles corriam e costumava exigir melhorias nos carros. Só que geralmente seus pedidos não eram atendidos e suas falas constantemente ignoradas pelo alto escalão da FIA e da Fórmula 1. Por causa disso, Senna nem chegou a participar do treino de classificação. Mesmo assim, naquela época, por já ter feito o melhor tempo na sexta, ele largaria em primeiro. Veio o domingo, dia 1º de maio. Chegou a hora de colocar as máquinas para funcionar. Em algumas imagens feitas pela TV, era nítido no olhar de Ayrton a sua tristeza com os acontecimentos recentes e a forma com que os pilotos eram tratados. Ele havia passado toda a manhã praticamente em seu motorhome, conversando com seu engenheiro e pessoas da equipe. Mas, de qualquer forma, a largada seria dada. As luzes se apagaram e a corrida começou. Senna largou bem e Schumacher vinha logo atrás. Só que ainda na largada aconteceu um acidente. O carro, que sairia em quinto, não conseguiu andar. A Benetton de Jirke Jarvileto ficou parada por conta do motor que não funcionou como deveria. O português Pedro Lamy não percebeu isso e acertou em cheio a traseira do carro de Jirke. Pedaços dos dois carros voaram pela pista e chegaram a atingir a arquibancada. Novamente, um outro acidente em Imola. O safety car teve que entrar na pista para que os destroços pudessem ser removidos. Senna havia largado bem e se mantinha na ponta. Mesmo com a relargada, Senna liderava a prova e vinha muito bem. Era impressionante como em apenas 4 corridas ele já havia conseguido melhorar detalhes que deixasse a Williams mais rápida, mesmo tendo severas desvantagens em comparação com a Benetton. Uma volta antes do seu acidente, o piloto tinha feito a volta mais rápida da corrida até então. Só que tudo mudou na famosa curva Tamburello. A cena muitos conhecem. Ao invés de fazer a curva e seguir o traçado natural da pista, a Williams de Ayrton se choca violentamente contra o muro de proteção do circuito. O piloto não se move mais. O que poucos sabiam na hora era que a barra de direção do carro de Senna havia se quebrado. Não havia como o piloto fazer a curva. Poderia mexer o volante como quisesse, mas as rodas não iriam responder adequadamente. O piloto percebeu isso e, de acordo com dados da telemetria, até tentou reduzir a velocidade do carro, que entrou na curva a cerca de 300 km por hora e bateu por volta dos 200. Mesmo tendo conseguido diminuir a velocidade, o impacto ainda era muito forte. Dá para ter noção da proporção da batida ao ver como ficou o resto do FW16. Infelizmente, a batida provocou danos severos na cabeça do piloto, e isso provocaria sua morte. Percebendo a gravidade do acidente, os homens de resgate que ficam de prontidão em caso de acidente decidiram não mexer em Ayrton e esperaram um dos maiores neurocirurgiões que existia e que estava de prontidão chegar ao local, o médico Sid Watkins. Foi ao local em pouquíssimo tempo e orientou o procedimento de retirada do piloto do carro. O piloto foi transferido de helicóptero para um hospital na cidade de Bolonha. Segundo relatos de médicos, Ayrton estava perdendo massa encefálica, além de muito sangue. Litros de sangue foram usados para tentar manter o piloto vivo. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo. As atenções do mundo estavam agora no local onde Senna lutava para sobreviver. Um detalhe que chamou a atenção de muita gente e que causou revolta em alguns fãs da Fórmula 1 foi o fato de que, mesmo após a forte batida de Senna, e naquela altura se sabendo que ele corria risco de vida, somado com a morte de Ratzenberger, o Grande Prêmio de San Marino teve uma nova largada e ocorreu normalmente.
A justificativa dada posteriormente foi a de que, se o Grande Prêmio não ocorresse, a FIA e a Fórmula 1 teriam prejuízos financeiros. Se essa é uma justificativa válida ou não, não me cabe dizer aqui. Às 17h55, horário local, veio a confirmação da médica Maria Fiandre. Senna já não tinha mais estímulos cerebrais. Naquele momento, todos já tinham entendido o que acabara de acontecer. Porém, a médica ainda não havia dito com todas as palavras. Um pouco mais de 1 hora depois, ela voltou a se dirigir à imprensa, visivelmente triste, e de forma oficial e falando da maneira mais simples possível: senhores, Senna está morto. Naquele momento, muitos jornalistas ficaram abalados e começaram a chorar. A notícia finalmente chegou ao Brasil e fez com que inúmeros brasileiros também ficassem aos prantos, inconformados com o que ocorreu. O corpo do piloto foi trazido em um avião de passageiros comum. O governo brasileiro decretou luto pela sua morte. O cortejo fúnebre é um dos momentos mais marcantes da história do esporte brasileiro. Centenas de milhares de pessoas abarrotaram as ruas de São Paulo. O evento foi mostrado ao vivo por emissoras de TV. O país parou para ver Senna uma última vez. O vídeo de hoje vai chegando ao fim, mas a gente se vê novamente. Um abraço e até mais.